E o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afasta o PSDB do seu futuro mandato. Boa tarde, Marcelo Matos. Por qual motivo o Tarcísio tem colocado para escanteio os tucanos? Boa tarde, Paula, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Nós sabemos, que logo após o primeiro turno, o governador Rodrigo Garcia, de uma maneira efusiva, anunciou o apoio justamente em Tarcísio de Freitas, que foi o seu oponente no primeiro turno, e ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Mas na visão do governador eleito Tarcísio de Freitas, que é novato na política, era ex-ministro de Jair Bolsonaro na área de infraestrutura, mas novato, primeira eleição, e já foi eleito governador do estado de São Paulo, o mais pujante aí dos 26 estados, mais o Distrito Federal, portanto é uma vitrine. Foi o candidato do presidente, indicação dele, evidentemente, foi ministro de Bolsonaro. Ele entende o seguinte: 28 anos de PSDB. Então ele trouxe na sua propaganda política, na sua campanha, uma mudança aí radical para o estado. Então não faria todo sentido a manutenção da grande maioria de nomes vinculados aí aos nomes tucanos nessa gestão. Mas é claro que, evidentemente, aquele anúncio lá, o apoio, todos negam que haveria então por trás aí uma tentativa de participação do futuro governo Tarcísio de Freitas, mas evidentemente isso é negado, foi um apoio espontâneo, mas de qualquer forma áreas aí fundamentais como a própria habitação. Rodrigo Garcia já foi secretário da habitação, ele tem muito trânsito nessa pasta no governo estadual. Se imaginava que pudesse então o PSDB indicar principalmente na casa aí, na área da habitação do estado de São Paulo, mas ao que parece, os tucanos vão percebendo também um esvaziamento, o PSDB foi um dos grandes derrotados nesta eleição. Tivemos todo aquele imbróglio envolvendo as prévias tucanas, a disputa entre João Dória, que era o governador de São Paulo, com o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Ambos deixaram seus cargos para concorrer à presidência da República. Depois houve uma reviravolta. O PSDB acabou tirando Dória, tirando Eduardo Leite e apoiando Simone Tebet, o que foi ótimo para ela, mas para os tucanos essa escolha foi péssima. O partido encolheu. Para se ter uma ideia aqui, mandou 28 anos no estado e agora, de 13 deputados, o PSDB tem 9 deputados na LESP, a casa que tem 94 deputados. O PL do presidente Bolsonaro, ele domina com 19 deputados. Então, toda essa articulação política, poderia haver uma preocupação, mas a partir do momento que Tarcísio chama Gilberto Kassab para ser o seu articulador político e comandar justamente a Secretaria de Governo, então se imagina que evidentemente Tarcísio faz a escolha correta nesse momento. O PSD de Kassab foi um aliado de primeira hora, esteve sempre ao lado do candidato desde o início aí da oficialização da sua candidatura. Então fica a expectativa de que essa governabilidade aí na Assembleia será muito bem conduzida. A gente sabe que Gilberto Kassab é um dos políticos mais respeitados aí nessa costura política, nesse trabalho que é realizado nos bastidores. Então fica essa sensação, de fato, aí uma mudança radical. Tarcísio também, ele tem feito uma escolha muito técnica. Houve até gente do lado bolsonarista que não gostou daquelas declarações recentes aí, que ele não é um bolsonarista raiz. E depois, na sequência, nós tivemos também imagens aí do futuro governador de São Paulo, ao lado de Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, um inimigo declarado, pelo menos pelo presidente do Jair Bolsonaro, em relação à figura de Alexandre de Moraes, e aquele encontro de Tarcísio e portanto, Alexandre de Moraes, de uma maneira muito descontraída. Isso desagradou a muitos aqui no seio bolsonarista, evidentemente, aqui principalmente em São Paulo, e evidentemente aqueles que são mais ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Mas de qualquer forma ele vai construindo então essa gestão, sabe da sua importância, sabe que São Paulo tem toda a pujança e que não é difícil não, inclusive pensar daqui 4 anos, ele entra na vitrine, evidentemente, se fizer um bom trabalho, e se não o fizer também, ele deixa o espaço político, evidentemente. Até o momento, ele indicou 7 secretários. Natália Rezende trabalhou com ele no Ministério de Infraestrutura, e haverá uma fusão das pastas de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transporte, que é também uma pasta que sempre foi dominada aí pelo União Brasil.
Então o Tarcísio já mostra que é uma pasta que tem muitos recursos, um orçamento bilionário. Ele já coloca uma figura técnica para cuidar justamente aí das concessões, parcerias público-privadas. Aí a gente sabe que o estado carece do avanço do metrô, estradas, rodovias, ferrovias. Então ele colocou a Natália Rezende, que trabalhou com ele no Ministério de Infraestrutura. Casa Civil, Arthur Lima. Educação, Renato Feder. Governo, já tinha dito, Gilberto Kassab, PSD. Saúde, Eleusis Paiva, que é vinculado ao PSD, mostrando então toda a força do partido de Kassab. Turismo, Roberto de Lucena. E Secretaria Pública, aí sim, uma figura muito ligada ao presidente Bolsonaro, o deputado federal Capitão Derrite, foi reeleito nessas eleições e será o secretário estadual da Segurança Pública. Inclusive, algumas pastas vão deixar de existir, outras serão criadas, como a da mulher, projetos e ações estratégicas, outra pasta a ser criada, orçamento e gestão e também será extinta desenvolvimento regional e ciências também, essa pasta será extinta. Então fica toda essa expectativa dessa mudança, esse é o perfil que Tarcísio, então, e sua equipe, ele é assessorado por Guilherme Afife Domingos, muito ligado também a Kassab. Então essa é a condução que tem sido dada até este momento, mas é claro, então os tucanos vão ficando de fora e até mesmo figuras aí ligadas ao presidente Jair Bolsonaro encontram dificuldade para se encaixar neste momento, nessa condução até agora. Paula. Marcelo Matos trazendo detalhes da futura condução de Tarcísio de Freitas aqui a São Paulo. Valeu, Marcelo. Professor Marcelo, agora eu quero saber o seguinte de você. Tarcísio alega aí esses anos, contínuos de PSDB no governo de São Paulo e que ele quer afastar justamente por isso, mas parece que há um certo histórico aí que a gente não sabe relacionado ao PSDB e Tarcísio de Freitas no passado não tão distante. Estou errada? Não, está absolutamente certa. Não chega a ser uma surpresa o afastamento do PSDB, mas criou-se uma expectativa pelo bom desempenho e conduta moral do Rodrigo Garcia. Olha que coisa curiosa. O Rodrigo Garcia, durante a campanha, ele conseguiu uma proeza que foi uma coisa assustadora. Sua equipe foi espetacular, sua equipe de campanha. Assusta, não assusta ele ter perdido, mas traz um questionamento como algo que chegou a ser muito bem feito, não conseguiu ter vitória. Por qual razão? Ele conseguiu se apresentar como terceira via, sendo ele o governador. Porque ele mostrou que realmente já estava acontecendo uma polarização nacional, que iria se corporificar em São Paulo, então a terceira via era ele. Curiosamente, nessa polarização, o Tarcísio foi eleito. Olha, curioso, o Rodrigo Garcia sempre se mostrou opositor ao PT e opositor àqueles partidos à esquerda que poderiam representar um retrocesso num tipo de planejamento que ele acreditava como mais adequado e muitos outros do PSDB também acreditavam, apesar de o PSDB ele ter se esvaziado em vários aspectos. Se esvaziou politicamente, se esvaziou economicamente, se esvaziou em liderança, se esvaziou moralmente. E esse esvaziamento acabou atingindo o Rodrigo Garcia, que estava mostrando que ter disposição a auxiliar. O problema é como você ter alguém do PSDB, apesar de se buscar um governo que seja um governo técnico e de coalizão, com várias pastas, independentemente dos perfis. Só não poderia ser um perfil opositor muito concretizado, moralmente contraposto e ideologicamente adversário. Só não poderia ser isso. E o Rodrigo Garcia se mostrou. Talvez o Tarcísio tenha mostrado que não há mais espaço para este PSDB que se esvaziou e moralmente se contaminou. Perdeu os seus quadros, foi perdendo a sua força política, perdeu eleições e já não tinha mais espaço. Além disso, há outras personagens ali neste governo que vão mostrar a que vieram ou por que já estavam e permanecerão. Dentre eles, o Kassab. O Kassab, ele é o profissional da política. E eu falo isso não negativamente, falo isso positivamente. Ele é um cara que entende de política como poucos. E aonde ele chega para mostrar quem manda. Ele não chega lá para dizer, olha, eu vim aqui para ser o ômega. Ele chega dizendo, serei o alfa. Então, muito provavelmente, conversando com o Kassab diz, eu já tenho tudo montado. Você não vai me atrapalhar trazendo o PSDB para ficar me infernizando. É bem possível que algo do gênero tenha acontecido, tá? E aí nós vemos uma consequência natural. O PSDB cai e atinge o Rodrigo Garcia, que foi um cara que teve um comportamento, eu diria, elogiável ao longo da campanha.
Exato, falando ainda do Rodrigo Garcia, se ele teve esse papel importante, ele é um personagem que poderia ser importante aí no governo de Tarcísio de Freitas, ele que se mostrou contra o governo de Lula, não se mostrou também a favor do governo de Bolsonaro, mas se mostrou contra o governo de Lula, talvez seria uma peça-chave importante aí desse xadrez aqui para o governo de São Paulo, né? Ah, sim. Eu vou fazer elogios ao Rodrigo Garcia. Eu tenho elogios a fazer ao Tarcísio e tenho elogios a fazer ao Rodrigo. O Rodrigo é um cara simples, ele é um cara gentil, ele é um cara elegante, ele é um bom gestor, ele é um gestor de verdade, ele não é um marqueteiro de que faz gestão, ele é um bom gestor. Mas, com todo respeito, né? Você já tem um presidente, vamos colocar assim, não tem espaço para um primeiro-ministro e um candidato a primeiro-ministro que vai ficar ali cercando o primeiro-ministro. Vamos deixar de uma maneira mais clara. Você tem o governador e tem a peça-chave política, que é o Kassab. Não se tem como colocar o Rodrigo Garcia, que entregou o governo para assumir uma secretaria e sabe como administrar a casa inteira. Porque ele viu a máquina funcionando, coisa que o Tarcísio não viu. O Tarcísio está aprendendo. Certamente aqueles que são peças-chaves não iriam permitir alguém tão forte quanto o Rodrigo Garcia ali cercando o Tarcísio.